TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência, sempre com apoio da Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper, Masper Assessoria e Simer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Vou lembrar você de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, ativar a notificação para receber as novidades e dar aquele joinha pra gente. Bom, nesse dia tão especial aí do aniversário do município de Gravataí, a gente está entrevistando hoje o filho da dona Sueli, que já foi deputado estadual, secretário de Estado e prefeito reeleito de Gravataí. Com vocês, Marco Alba. Marco, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado ao Lúcio, da nossa querida Em Evidência. E fiquei muito feliz pela introdução, o filho da dona Sueli. Então, tenho muito orgulho dessa origem e sempre brinco muito, Cláudio, com os amigos, que tudo aquilo que eu apresentei de positivo, de coisas boas na vida, seguramente tem a marca da minha mãe, que foi uma mulher sozinha, criou 2 filhos, e mulher sozinha, enfim, ou mesmo acompanhada com filhos, ela tem uma capacidade ímpar, um amor incondicional, de dedicação, abre mão, renuncia até de benefícios pessoais, de se divertir, enfim, de passear, abre mão da vida pessoal para ver os seus filhos chegarem a uma oportunidade. E foi isso que aconteceu comigo e com o meu irmão, e por isso eu sempre faço referência. As qualidades, as coisas boas, todas elas são origem dessa matriz da dona Sueli. O resto do mundo às vezes tenta nos deformar daquela criação original. Então tenho muito orgulho da minha mãe. E quando tu encontrares numa banca de revista, nós vamos editar esse livro sobre essa história de luta, enfim, de participação no processo político, de vida pessoal. O nome do livro se chamará O Filho da dona Sueli, não Marco Alba. Que homenagem linda, que homenagem linda, merecida. Então, vamos falar de política então. Vou lhe perguntar o seguinte, os 2 maiores partidos do Rio Grande do Sul, né, o MDB e o Progressistas, sofreram aí vieses pesados aí nessa última eleição. O Progressista, mesmo tendo aí o maior número de prefeitos, ficou fora do segundo turno e o MDB sequer lançou candidatura própria. Marco Alba, lhe pergunto, estamos vivendo uma nova era na política gaúcha ou não? Não, essa é a velha política. A legislação eleitoral, ela permitiu, e hoje o Brasil tem seguramente mais de 46 partidos políticos, e esse resultado e essa condição acaba enfraquecendo todos os partidos, e não é diferente com os partidos tradicionais. Porque esses partidos criados para cada eleição, isso é uma anomalia do processo. Ele não tem conteúdo. Nesta própria eleição de 2022, nós temos 2 ou 3 partidos novos criados com a lógica eleitoral, eminentemente eleitoral, e ajustes que a legislação permite, ou negocia por tempo de TV, ou a partir do fundo partidário. Então, é a velha política sendo fortalecida por uma legislação que amplia ainda mais a verticalidade, porque quem tem mandato e quem está no poder acaba construindo o arcabouço jurídico para garantir a sua manutenção no poder. E o MDB do Rio Grande do Sul, ele copiou um exemplo péssimo do MDB nacional. É a primeira vez na história do Rio Grande do Sul, nos últimos 50 anos, ou desde a abertura, que o MDB não tem um candidato a governador e não tem um candidato ao Senado. O partido é parte da sociedade que se constrói, se reúne com ideias diferentes ou novas para enfrentar o status quo vigente, que a gente discorda pela sua incapacidade de produzir o bem-estar da sociedade. E para quem tem a sua própria identidade, e vamos de novo para a legislação, o Brasil hoje tem o primeiro e o segundo turno. O primeiro turno, tu te apresenta e mostra quem tu é, a tua identidade, o teu ideário, enfim, a tua marca pessoal ou a tua marca partidária. Para no segundo turno, aí tu compor e alinhar com as matrizes semelhantes. O que acontece no Brasil? No primeiro turno, é uma corrida de acordos e acertos para garantir a sua vitória no primeiro turno ou o seu fortalecimento já no primeiro turno,
né, para evitar, talvez, chegar ao segundo. Quer dizer, é uma outra anomalia que é só no Brasil que tem. Então, o Brasil transformou o ambiente político num balcão de negócios, né? Todos nós sabemos disso. A população, então, sabe muito melhor do que os políticos. Os políticos jamais vão admitir isso. E o MDB do Rio Grande do Sul, né, passa nessa condição a atuar como uma marca que a gente diz, né, vira muleta de plenário. Os deputados negociam, enfim, os seus votos em nome do bem-estar para garantir a sua reeleição através do uso da máquina pública, que é o que acontece, né? Infelizmente, nós estamos com a velha política cada dia mais forte, disfarçada da nova política. Falando nisso, o senhor foi contra a indicação do Gabriel Souza para o governo do Estado, né? Por que isso? Não, eu não fui contra o Gabriel Souza ser indicado a vice da atual composição. O partido do MDB sempre foi protagonista, a sua história é linda, tivemos 4 governadores. Na média do inconsciente coletivo da população gaúcha, nós somos um partido respeitado, éramos, né? Na pessoa do Simon, do Sartori, do Rigoto, do Antônio Brito, de pessoas e políticos em um partido que, quando esteve no poder, ele tinha um comportamento médio comprometido com o desenvolvimento do Rio Grande, né, com o bem-estar da população, com o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Então, ele tinha esta estratégia de comportamento e, por isso, era o maior partido do Rio Grande do Sul. Ele agora se subjugou à condição de coadjuvante. Nossa bancada diminuiu, estadual, diminuiu de 8 para 6 deputados, e a nossa bancada federal, que já fez historicamente, há 2 legislaturas atrás, quase 1 milhão de votos, a legenda para federal fez os seus meros 477 mil votos. Ou seja, diminuímos a metade, a nossa bancada já era de 4 e agora passou a ser de apenas 3 deputados federais. Então, o próprio resultado da eleição já dá o recado mais do que claro de que foi um erro essa estratégia. Ela só foi boa para o candidato a vice-governador, caso essa chapa venha a vencer. É o candidato a vice que saiu fortalecido. O partido saiu enfraquecido, né? Mudou a sua lógica de relação com a sociedade, ele cuidou dos seus interesses do grupo que dominava e, obviamente, que se inseriu em um projeto que até agora a gente ainda tem muitos pontos a serem avaliados e contestados, porque não representa o projeto que a sociedade gaúcha deseja. Aliás, mais de 70% dos gaúchos, no dia 2 de outubro, rejeitaram o governo que hoje está instalado. Então, as urnas já falaram. Então, não é da minha imaginação, né, essa estratégia equivocada que o MDB nas urnas, a população já deu a resposta de forma bem clara. E tem como reverter, será, essa situação aí do MDB nesse momento? Olha, não é uma situação simples, nem fácil. Um partido que, para fazer a vaidade de meia dúzia, manda para casa e vira as costas para o Simon, o senador Pedro Simon, o nome que é o ícone da existência do MDB no Rio Grande do Sul. Virou de costas, né, para o Sartori, virou de costas para quase 500 delegados, porque os delegados que votaram nesta composição foram 237 a favor, de um total de 709. Os outros 240 ou 200, menos que 37, senão não teria passado, foram os que acabaram esquentando esse resultado. Mas a própria executiva inviabilizou mais de 200 diretórios e delegados municipais a participar da convenção, alegando falta de documentos ou não cumprindo a documentação necessária, que foram só avisados há 1 semana antes do prazo
da escolha e da votação da convenção que definiu isso. Então, se 1/3 apenas dos senhores delegados estaduais, municipais, aliás, votaram, não há representatividade. A legitimidade não tem como não reconhecer, aconteceu a convenção, mas ela não teve a representatividade. Os prefeitos, obviamente, né, e muitos delegados acabaram não vindo, porque os deputados estaduais desse grupo que queria se tornar vice, com a máquina na mão, cria um constrangimento. O prefeito não vai brigar com o governador nem com o presidente da República, porque os prefeitos nesse país andam sempre com o pires na mão. Então, é verdade. Aí tu não vai querer que o mais fraco da relação seja o herói. E esse é o processo. Conversando hoje no programa Em Evidência na TV com o Marco Alba, contando tudo pra gente aqui. Logo depois do intervalo, eu vou querer saber do Marco Alba, né, contrariando aí o posicionamento do partido, acabou apoiando aí a candidatura do Onyx Lorenzoni. Mas isso ele vai responder depois do intervalo, tá bom? A gente vai por um break, sempre lembrando aí os nossos apoiadores, Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper, Masper Assessoria e o Simmer Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Se inscreve lá no YouTube, Revista Em Evidência, ativa a notificação, tá bom? A gente já volta em um instante só. Em Evidência na TV, o programa da Revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Em Evidência na TV, o programa da Revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e na plataforma digital aí de sua preferência. Lembrando que tem o nosso canal no YouTube lá, Revista Em Evidência. Se inscreve lá, ativa a notificação e dá aquele joinha pra gente. Lembrando os nossos apoiadores, Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper, Masper Assessoria e Simmer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou conversando aqui com o Marco Alba, olha que está contando tudo e mais um pouco pra gente. E eu, como eu tinha dito no bloco anterior, vou perguntar, então, Marco, contrariando, né, a gente pode dizer assim, o posicionamento do seu partido, do MDB, o senhor está apoiando a candidatura do Onyx Lorenzoni. Como é que é isso? Não, na verdade, a gente fez uma opção lá por Gravataí, agora também Porto Alegre se posiciona da mesma forma. Não é apenas como contestação, no sentido desse erro e desse equívoco do partido em se tornar caudatário de um projeto que a gente não conhece. Na verdade, o MDB se tornou caudatário de um projeto pessoal do atual governador, que ao perder a prévia, tinha renunciado ao governo, mandato, perdeu a prévia por Dória, e aí não tinha alternativa, porque político sem caneta, ele vai sair do cenário. Só restou a ele a não cumprir a palavra, mais uma que deu, que não concorreria à reeleição. E aí veio com esse parole, conversa fiada, de que renunciou para ser candidato sem mandato. Não, ele renunciou para ser candidato a presidente. E aí voltou. Então não é apenas essa lógica do personalismo acima de tudo. Na verdade, a estrutura pública brasileira, ela de muito tempo deve para a população. O poder público foi criado para servir a população, promover o bem-estar das pessoas. Então não é nada, e vamos deixar bem claro aqui, porque quando se fala isso, o servidor já entra em cena e os políticos tradicionais também. Não é nada contra o servidor, é contra o modelo político vigente, que acaba, pela sua ineficiência, ineficácia e capacidade de fazer as mudanças que precisam na estrutura pública, ela continua servindo única e exclusivamente a si mesmo. O estado do Rio Grande do Sul, Cláudio, ele faz mais de 50 anos que não tem liquidez.
ou seja, não arrecada mais do que custa para manutenção, o custeio, que folha, etc., mas investimentos próprios, novas obras, novos serviços, com os recursos livres não existe. O Rio Grande do Sul, desde o governo Brito, ele entrou no primeiro processo de recuperação fiscal em negociação com o governo federal, foi lá no governo Brito a primeira, tentando escalonar a dívida para readquirir capacidade de investir através de financiamentos. Vai no banco buscar empréstimo, endivida de novo. Teve 3 momentos. O Brito tentou diminuir esse endividamento e se habilitou junto ao BIRD para o Guaíba, a partir daquela composição com o Fernando Henrique, salvou o Banrisul, fechou a Caixa, vendeu a CRT, essas coisas das questões dos ativos que o Estado tem, e acaba como um cidadão comum que está enterrado no cheque especial, vende o carro e cobre. Sim. Mas a renda dele não muda. Não continua. A IEDA fez um equilíbrio e o atual governador, com a CE e outras coisas, se adaptou ao novo acordo do regime de recuperação fiscal. A grande bandeira do atual governo é ter cumprido a lei de responsabilidade fiscal e obedecido às exigências da Secretaria Nacional do Tesouro e Governo Federal para assinar e poder tirar empréstimo de novo. Esse é o grande projeto desse governo. Na educação, se nós virmos nas escolas estaduais, os prédios são horríveis. Se aumentar uma tomada numa escola pública estadual, pega fogo no prédio. Quer dizer, plano, política pública zero. Plano de recuperação fiscal e ajuste das contas e botar em ordem a casa é obrigação do gestor. É para isso que ele é eleito também. Isso é inerente ao cargo. Isso não é política pública. Então, no aspecto da política pública, botei em dia a folha de pagamento. Botei em dia o que devia para os hospitais. Isso é uma piada. Então, o que é? Por que nós temos esse grupo aí? Muitos acabaram, e eu também defini em apoio ao Bolsonaro e ao Onix. Eu não tenho nenhuma paixão pelo presidente do governo, pelo governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro, através do Paulo Guedes e sua equipe, ele quebrou um paradigma, daquele modelo estatal, ou aquele modelo público, do sempre foi assim, sempre foi assim. Ele conseguiu inovar e enfrentou 2 crises que poucos presidentes enfrentaram, a da pandemia e essa da guerra na Ucrânia. Então, não há como não reconhecer os resultados. E aí vou me dirigir aos prefeitos do Brasil e do Rio Grande do Sul, que sempre reclamam da condição de subjugação do governo federal, pires na mão. Na pandemia, o governo federal mandou recurso para todos os municípios do Brasil, primeiro para compensar a queda de receita, direto, recursos lá para o prefeito, cobrir a queda de arrecadação, ou seja, completou o que estava previsto no orçamento e que não se executaria. E ainda acrescentou recursos para a saúde para serem investidos no Covid. Os prefeitos, eles são sempre subjugados, a gente está sempre com o pires na mão. Mas todos os prefeitos brasileiros sabem que foi a única oportunidade que a União teve e foi diferente. Ajudou os municípios passando direto. Não teve que pedir bexiga, não teve que se pendurar em alguém, por amor de Deus, para ser tratado de forma especial. Todas as prefeituras do Brasil foram abastecidas de recursos para cumprirem os seus orçamentos. 2020, quem salvou as prefeituras e os prefeitos dos municípios grandes, que geralmente têm problemas com a previdência do servidor e geralmente tem endividamentos. Foi o governo federal que fez isso. Então não tem como não reconhecer isso. A gestão excelente do Paulo Guedes, e toda uma quebra de paradigma interrompeu um círculo vicioso que toda essa turma, diante desse modelo de governo, que cumpriu as suas obrigações, que fez diferente, quer que volte o modo antigo. O Renan quer que volte.
O Sarney quer que volte, o Jader Barbalho quer que volte, todos os economistas antes do Paulo Guedes querem que volte. Alguma coisa está errada, voltar para trás, para aquele modelo. E, aliás, que foi o modelo, e o modelo petista, vamos em especial, onde os banqueiros ficaram mais ricos, foi onde os banqueiros tiveram os maiores benefícios. Então, eu não posso, eu sou um cara esclarecido dentro da área pública. Tá, pessoal? Não estou aqui com nenhum preconceito. Eu, de área pública, eu entendo, eu estou 40 anos dentro dela. Fui deputado, fui secretário de Estado. Esses meandros da estrutura pública, que só dá explicação, que só arruma argumento, e aí todo mundo diz que vai consertá-la. Todos os candidatos a governador e presidente, até antes do atual presidente, eles se apresentam como aqueles que vão consertar uma máquina que não funciona há 40 anos, 50. E que nunca ninguém consertou. E que nunca ninguém consertou. Então não dá para voltar para trás. Não é nada contra ninguém, nem a favor. O governo Bolsonaro tem muito mais pontos positivos na quebra de paradigma desse de manda quem pode e obedece quem precisa. Ele olhou o Brasil como um todo. E de forma interessante, um governo liberal que foi quem menos beneficiou os banqueiros do que os governos de esquerda ou sociais, né? O PSDB, Partido Social. Então eu tenho essa convicção. E o governador, o candidato a governador Onyx, está muito alinhado com estas transformações, com essa ruptura que o governo Bolsonaro implantou no país de rompeu com sempre foi assim. Todo mundo sabe o que eu quero dizer com isso. Sempre foi assim, mas não entra para mudar? Me diz a política pública. Vocês querem conhecer uma escola estadual no Rio Grande do Sul? Querem conhecer a estrutura de saúde que não aumentou um leito sequer nos últimos 10, 20, 30 anos? Aliás, fechou leitos. Tá? O Brasil, e aí é uma questão estrutural, né, trata a saúde como uma equação econômica. Ela não pode dar prejuízo, não. Ela não pode dar lucro. Então, são coisas que... é que nem eu querer falar de comunicação contigo, né, Cláudio? Sim, querer te ensinar. Agora, da área pública não é que eu entenda. Eu estou ali dentro há 40 anos, eu conheço ela por dentro. Pode falar. Este modelo de estrutura pública brasileira, ele não serve mais para a população. Por isso que a população tem dificuldade efetivamente saber o que é melhor para o conjunto, para o coletivo, né? Para a sociedade de um modo geral. Ela acaba individualizando, ou seja, o indivíduo pensando em si. É normal o mais fraco, aqueles que são os maiores prejudicados, pensar em si quando aqueles que são eleitos, para pensar em todos, pensam em si. Aí fica um círculo. Então acaba confundindo. Agora, qualquer pessoa minimamente esclarecida, como é a estrutura pública, os seus entraves, a sua ineficiência, a sua precariedade, né, em prestar serviços públicos de qualidade, ou a gente rompe com esse modelo e ele tem que ter um corte. E sem, ou até com muita competência, porque o governo é competente, o governo Bolsonaro fez esse corte. Tentou acertar, fez correções que jamais imaginávamos na questão econômica, na questão fiscal e financeira do país. Ah, bom, o presidente diz algumas coisas, diz bobagem, ou fala, ou impropérios. Atualmente só, como é que se diz? Filtram bem os do Bolsonaro. Nós podemos buscar impropérios do outro candidato que quando estavam antes de chegar são bem piores. Então eu não quero entrar nesse maniqueísmo do bem contra o mal. Sim. Eu voto num modelo de comportamento dentro da estrutura pública que se comportou diferente do modelo anterior. Aliás, consertou, recuperou, melhorou. O Brasil hoje está bem. Em cima de duas crises, não tem como não reconhecer. Ah, mas é o Paulo Guedes. Que bom. Ah, é o Tarcísio que vai ser o governador de São Paulo. Pô, outro bom também. Pô, então tem, né? Tem os caras que tocam. Então parem de usar o... Eu sou contra o outro, por isso voto nesse. Eu sou contra aquele para votar no outro. Não, eu não voto, eu voto em resultados. Lá em Gravataí, nós estamos lá à frente da prefeitura, porque é um projeto, um modelo de comportamento que a população é a maior beneficiada dele.
Tá? Nós transformamos Gravataí numa nova cidade, que cresce, que gera emprego, é a cidade que mais recebe indústrias e centros logísticos e que mais gera emprego hoje no Rio Grande do Sul. Então tem que votar no resultado. E os resultados do governo Bolsonaro, de forma direta para a população, diminuindo o custo da máquina, enfim, fazendo o Brasil crescer, e a gente percebe isso, eles seguramente serão transferidos para a população numa forma mais adequada. Então, é uma questão de ser respeitoso com o que me ensinaram. A política é para promover o bem-estar da população. O executivo entregando obras, melhorando os serviços, fazendo a economia melhorar e respeitando os prefeitos, né? E o legislativo promovendo alterações ou apresentando leis novas que melhorem a vida das pessoas, que promovam o bem-estar, que sejam justas e corretas, que beneficiem e protejam quem trabalha e cuida e cumpre a sua parte e cumpre a lei, e com leis adequadas que punam adequadamente quem não cumpre lei e não cumpre a sua parte. Essa é a bagunça desse país. O Congresso Nacional hoje seguramente é o maior responsável por esse país não se libertar das desigualdades sociais e não avançar como deve avançar para melhorar a vida das pessoas. Essa máquina pública, e respeito os servidores, ela não tem conseguido responder. Tem que romper. Romper não é tirar todo mundo, não é tirar direito adquirido, não é demitir ninguém. É fazer um corte daqui para frente, né? Vamos fazer um poder público mais eficiente, não voltar para trás. Voltar para o passado, só quem gosta de passado... É museu. É museu. Por favor, eu tenho 5 filhos, não estou aqui para agradar ninguém. Aliás, estou arrumando um problema com o meu partido. Pois é. 40 anos depois é a primeira vez que eu me insurjo. Tá? O MDB do Rio Grande do Sul copiou o MDB nacional. Transformou política num balcão de conveniências de resultados eleitorais para aqueles que já tinham mandato e que coordenavam a política do PMDB no Rio Grande do Sul. É essa a minha indignação. Tá? Não houve democracia e nem respeito ao partido, à sua história, ao seu legado. E aí, com todo o respeito, depois de 40 anos, é a primeira vez que eu... Né? Aliás, o 45... não é o número do MDB. Né? Então, se o MDB... Então, né? o Lúcio está me lembrando aqui também, daí, Marco, que outros prefeitos já falaram também apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Como sim. Né? Não, o MDB, na última eleição, quando o Sartori perdeu, tinha lá, era Sartonaro, né? Então, eles não podem cobrar muita... coerência, né? O problema é que eu sempre fui rigorosamente coerente. Então agora fica essa coerência, não é concordar com os equívocos construídos através de uma articulação desrespeitosa. O MDB não respeitou o MDB. Claro que os mais fracos acabam, né? Aqueles que a política se tornou o seu meio de vida, né? Acabo se sujeitando. Manda quem pode, obedece quem precisa. Mas a dona Sueli disse para mim, meu filho, eu abri mão eu não casei de novo, não passei, não viajei, não me diverti, para não me subjugar. Então, alguma coisa de bom a gente tem que ter. Hoje pode ser usado contra mim, mas ali na frente nós vamos ver o tempo cura e mostra a verdade. Programa especial hoje conversando com o Marco Alba, que olha, a gente estava dizendo aqui que o Marco está batendo aqui, mas não é, né? Só está falando o que é, os fatos. Eu tenho o direito de falar o que eu também penso, né? É a minha verdade. Por favor, né? A gente está com o apoio sempre da Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper, Masper Assessoria e Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Se inscreve lá no YouTube, Revista em Evidência, para você compartilhar sem moderação esse programa para quem você quiser. Bom, a gente não pode deixar de falar com o Marco Alba também sobre a deputada estadual, Patrícia Alba, que foi reeleita para o 2º mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí eu te pergunto qual é a importância, né, de ter um representante da região metropolitana aí no desenvolvimento econômico também de Gravataí. Não, a Patrícia teve uma oportunidade de 2 anos, assumiu há 2 anos atrás, né, tinha ficado como primeira suplente e mostrou, né, uma capacidade extremamente importante para a região metropolitana, porque teve a coragem de entrar em temas extremamente emblemáticos e polêmicos
historicamente. Vamos para a questão do transporte coletivo, por exemplo. Agora que o sistema estourou, não se sustenta em função de todas as consequências que apareceram, o Uber, a falta disso, falta daquilo, aqueles históricos parceiros desse debate sumiram. Porque agora tem que resolver uma coisa que... Passe livre. Então, a Patrícia entrou com muita competência nesse debate, com a questão do subsídio. Mas a concessão é pública, isso mesmo. Se o Estado, se os municípios já fizeram uma concessão, é porque eles não têm condições de executar bem. As empresas tiveram aí os abalos em função da questão econômica, do Uber, queda de passageiro e tal, e a tarifa é baseada, e paga e custeia o sistema às custas do passageiro. Quem usa, quem paga. Essa coisa das isenções e tal, isso vai diminuindo a tarifa? Não. Isso vai beneficiando alguns e os outros pagando por aquele benefício, pelo aquele benefício. Então ninguém, numa hora tão polêmica em que o sistema praticamente se exauriu na sua capacidade de atender, teria coragem de entrar de frente. Esses políticos mais matreiros já dão uma escapadinha pela lateral. Tu não viu pessoas que sempre defendiam ou falavam nesse tema ali no debate na Assembleia, na comissão que foi criada. Quebrou, sumiu todo mundo. Então o Estado subsidiou, o município de Gravataí, por exemplo, baixou R$1 a passagem em Gravataí. Era R$4,40 e baixamos, não foi R$1, foi quase R$1. E baixamos para R$13,75. Era para ir para 4,75 e nós baixamos de 4,40 para 3,75. O que significa isso? Significa o cidadão que pega um ônibus por dia, a ida e a volta, ele economizando R$2 do bolso dele. No fim do mês. Então o subsídio foi sim para o sistema, mas para o sistema não tomar do bolso do passageiro. Porque senão... Alguém tem que pagar. Tem municípios que não têm as linhas municipais. O município de Alvorada tem 8 ônibus na municipal e aproveita o itinerário do intermunicipal, que é o regulado pelo Estado, que tem muito mais ônibus e acaba suprindo, mas caiu o número de linhas, caiu o atendimento, a qualidade. Gravataí nós temos lá os 60 ônibus da linha municipal e mais todos os ônibus da linha intermunicipal, que daí é competência do Estado. E subsidiamos a passagem. Então esse é um tema polêmico e os oportunistas, estão dando dinheiro para o empresário. Não, quem deixou de tirar do bolso, do seu bolso para pagar a passagem em função do subsídio, foi o usuário. E o transporte é público. Mesmo concedido ao setor privado, ele é um direito do cidadão igual ao da saúde, o da segurança e o da educação, porque grande parte da massa trabalhadora de todo o país, em especial aqui da Grande Porto Alegre, para se movimentar, é a maioria por transporte público. Então esse tema é um tema que é extremamente emblemático pelo seu histórico de que quem está do lado do empresário, essas coisas, porque agora não tem nem quem está do lado, o cara está quebrado, Por isso que muita gente correu, Quebrou. A questão da saúde, a Patrícia foi super bem num tema de retirada de recursos dos hospitais, o assistir, enfim, no final acabou recuperando isso. E tantas outras coisas, a questão da CE, também, que garantiu. Então ela está, como ela disse aqui, ela trabalha no atacado, ou seja, olhando o interesse público coletivo. Ela não é pontual, é temas abrangentes que geralmente afetam a vida das pessoas. A questão dos pedágios, que agora o governador diz que não vai mais implantar, depois pode ser que ele volte, porque ele diz que não vai, depois volta, depois diz que não. Então os pedágios na 118, na área urbana, isso é um absurdo. Então eu acho que ela fez um trabalho tão importante e respeitoso que foi o que lhe conduziu à reeleição com 45 mil votos aproximadamente. Está preparada, tem competência e Gravataí precisa disso. Gravataí tendo uma representação como a deputada Patrícia, pode evitar o que aconteceu nos 2 primeiros anos do governo Eduardo Leite, por exemplo. Nós não tínhamos deputada, a Patrícia entrou no 3º ano. Quando a Mercado Livre, a segunda maior empresa de e-commerce do mundo,
estava já praticamente instalado em Gravataí, eu já tinha concedido o alvará, eles já tinham o prédio, já tinham feito a inscrição e contratação de alguns já funcionários, e por uma política que a gente não entendeu até hoje, a Secretaria da Fazenda e o governador, que foi quem tratou pessoalmente no ano eleitoral com a Mercado Livre em São Paulo, casualmente ficou quase 1 ano e meio sem dar retorno, né? E a Mercado Livre, evidentemente, foi embora. E 45 dias depois que a Mercado Livre foi embora de Gravataí, por falta de regulamentação estadual, na questão da entrada do produto e a cobrança do ICMS na entrada ou na saída, e da exigência de CNPJ de todos os seus representantes no Brasil, o governo do estado regulamentou o e-commerce no Rio Grande do Sul. 45 dias, viu? Gravem. O 45 que vocês têm que gravar é aquele que mandou a Mercado Livre embora. Do Rio Grande do Sul, está ali em Santa Catarina, com 3 mil empregos gerados. Feliz da vida. Tá? E mandou embora, e 45 dias depois mandou um projeto para a Assembleia regulamentando a plataforma do uso do e-commerce no Rio Grande do Sul, que casualmente, aí a primeira do mundo está instalada agora no Rio Grande do Sul. Né? Isso é claro que é casualmente, porque chegou depois que a lei, né? Então, não dá para levar de barbada isso. É verdade. Né? Quando a gente falou bater, eu não bato nada. Quem quiser, vá a Gravataí e olhe uma escola municipal. Todas as nossas escolas municipais têm lousas digitais, vigia, câmera de vídeo monitoramento, cercamento de gradil, uniforme escolar, material escolar, patrulha escolar para proteger as crianças, o 7º nível no plano de carreira dos professores e recursos mensais significativos para as escolas estar sempre se reformando e se adaptando e melhorando. E visite uma escola estadual em Gravataí e faça uma comparação. É aquilo que eu disse antes. Se botar uma tomada a mais, pega fogo. Vão lá no Tuiuti, que o telhado ficou fora. Vão em outras escolas municipais lá de Gravataí. É uma vergonha as escolas estaduais. Falta a escola estadual do Breno Garcia, governador. Faz 4 anos que o governo não cumpre. Começou no governo Tarso, todos os governos, nenhum cumpriu até agora. Lá do Xará, que destruíram a escola estadual, que estava lá, deixaram o Xará, um dos bairros mais pobres de Gravataí, não tem escola, governador. Então, vamos falar, né, do plano de recuperação fiscal? Não, para com isso, isso é obrigação. Isso não era nem para ser pauta eleitoral. Então, infelizmente, o governo do estado, né, na área da saúde, pagou o que devia, e na segurança eu nem vou entrar. Né? Depois da pandemia, as quedas, enfim, a redução, não tem nada a ver com o atual governo, com todo respeito. Então é isso, infelizmente não se discute, né, aquilo que promove o bem-estar da população. Hoje recebemos um card, né, tudo que o governo do estado fez em Gravataí. O governo do estado faz a sua obrigação e muito mal e porcamente. A delegacia regional é o município que vai pagar o aluguel. A RS 020 foi o município que municipalizou para duplicar. A RS 030 foi o município que municipalizou para duplicar. O estado não tem condições de cumprir as suas obrigações e fica fazendo charme, né, com pequenos gestos que já deviam ter sido feitos há 20 anos atrás. Então, esse estado, essa estrutura pública, e não é culpa só do atual governador, porque todos têm tentado, né, de plano em recuperação e de vou fazer, o estado do Rio Grande do Sul não consegue duplicar. Vou dar um exemplo aqui para os gaúchos. A 020, que é caminho da Serra. Gramado é a 2ª cidade mais visitada do país. Se a 020 fosse duplicada há 20 anos atrás, aquela região do Vale Paranhana, Gramado, Canela, São Francisco, Gravataí, todo mundo daqui para lá já tinha explodido na economia, porque todos têm características de região serrana. Se fizer agora, leva 20 anos, nós vamos ficar 40 atrasados. É esse estado, viu, governador? Não é o senhor exagera no que fez porque não fez. Cumpriu a tabelinha da reforma fiscal e financeira pelo regime de recuperação fiscal, que não é política pública. Imagina lá 0,20 duplicada.
Há 20 anos atrás, Canela devia estar no mesmo grau, já está crescendo, São Francisco está bombando. Olha, geração de emprego é um novo mote do mundo. Inovação e tecnologia, turismo e serviços, e por aí vai. A produção agrícola, o agro. Pô, e nós estamos aqui pedalando, mas eu vou reformar. Esse aí eu vou reformar. Não, troca esse, vamos inovar. Quem sabe, assim como o presidente Jair Bolsonaro fez essa quebra, quem sabe o Onyx Lorenzoni pode fazer aqui. Lembrando que a gente teve também no Congresso também um apoio, se eleito Jair Bolsonaro, vai ter também uma ajuda muito grande no Congresso. O Congresso a tendência é mais à direita. Eu não me considero nem de direita nem de esquerda. O que é justo é tratar essa população brasileira com também, decência e dar dignidade. Não ficar que nem time de futebol. Isso é que nem o público e o privado. Se for honesta a gestão, funciona. Funciona, concordo. Não, funciona quando é sério. Olha o potencial que esse país tem, com todo respeito. Eu não sou bolsonarista. Eu voto no governo que o Bolsonaro lidera, porque ele atravessou 2 crises sérias que a humanidade toda está atravessando, e nós estamos de pé. Vai na Argentina, visita a América Latina. Então não dá para não reconhecer avanços diferentes dos sempre foi assim. Essa frase, eu tenho ojeriza dela, porque eu convivo com ela há 40 anos, e aonde a gente tirou ela da pauta e do clichê, olha a Gravataí, e olha tantos outros locais aí, olha o Brasil. E o Onyx, com todo o respeito, conheci, conversei, a gente nunca foi próximo. O Onyx é uma pessoa simples, tá? E está linkado nessa lógica. Enquanto ministro, tentaram pejorativar a participação, ver a fila da sobrevida aí, olha a questão da previdência. Quando melhora a vida do cidadão, aquele que realmente está aí sendo ignorado pela obrigação do setor público de atender ele bem, e aí quando isso acontece a gente não vai reconhecer? Olha, com todo respeito, eu não tenho nada contra ninguém, mas que o Brasil está sobrevivendo e muito bem nessas crises que passou, e com um horizonte de futuro maravilhoso, menos, né? Voltar para trás, menos. Marco Alba conversando com a gente aqui. Vamos fazer nosso último intervalo, então, para as considerações finais. Lembrando sempre, Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper, Masper Assessoria e Sindicato Médico do Rio Grande do Sul são nossos apoiadores, tá bom? Não sai daí, tem mais um bloquinho, a gente já volta. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com aqui o programa Em Evidência na TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, da Claro Fibra TV, sempre com os nossos apoiadores, Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper, Masper Assessoria e o Simer Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência. Hoje a gente está conversando com o filho da dona Sueli, né? Tá aqui contando pra gente. Saudade dela. Olha aí, né? Vamos falar um pouquinho da nossa Gravataí, então, do aniversário da cidade, nossa querida Gravataí, que a gente tem um carinho muito grande. Eu sou de Porto Alegre, mas tem gente que vai para Gravataí de Porto Alegre, tem gente de Gravataí que vem aqui para a capital, então tem, né? A região metropolitana, Gravataí tem um carinho muito grande, sim. A gente tem um carinho muito grande por Gravataí. Não, Gravataí é a cidade que eu nasci, me criei, enfim, aprendi e tudo que sou, evidentemente, tem a ver e devo muito para aquela comunidade. Quando eu pequeno, aí, essas histórias bacanas que 95% das pessoas têm, né?
dificuldade lá, junto com a mãe, jardineiro e serviços gerais, capinava, tamina, essas coisas que quem é mais da geração dos anos 60, 70 conhece. Depois acabei indo para a prefeitura contar um pouquinho, entrei como auxiliar de topografia e por isso acabei na política. Auxiliar de topografia? Fui lá, serviços gerais e auxiliar de topógrafo. E aí se mistura ali naquele ambiente político e depois virei cabo eleitoral, eu pintava muro e colava cartaz. Na época da colação de cartaz e com polvilho, aquelas coisas bacanas que antigamente. Aí acabei indo para... Nos anos 80? Ali em 78 eu entrei na prefeitura. Mas Gravataí é uma das cidades que sempre teve assim, as condições privilegiadas, até de própria localização. Nós tivemos um grande líder do MDB, o deputado Dorival Oliveira, que foi um prefeito por 2 oportunidades, deputado estadual. Ali na década de 60... ele era prefeito, começou os primeiros movimentos das primeiras empresas em Gravataí, mas como Gravataí Iluminado, na década de 70 o Estado implantou através da CEDIC um distrito industrial. E aí nós demos um pulo, depois veio a Freeway, aí veio a Eletrosul, já era lá. Enfim, nós tínhamos um sistema viário extremamente compatível que nos ligava a 116, a 290, ao litoral, aqui a Grande Porto Alegre, enfim, privilegiadíssima, né? E dependia, e sempre dependeu, não diretamente do governo, mas o governo municipal e a prefeitura, se ela não atrapalhar e promover o desenvolvimento com estratégias de relacionamento, que é o que a gente fez de forma excepcional, tu vai impulsionando a sua própria característica. Outro momento significativo foi quando no governo Brito, a vinda da GM. Que daí nos colocou no mapa do mundo, mais moderna do mundo. A mais moderna do mundo, a melhor planta, enfim. E aí Gravataí acabou sendo reconhecida mundialmente. Sim. Aliás, quando a GM abriu em 2000, de 2002, quando começa o retorno do ICMS, a 2012 foi o período do maior crescimento econômico da cidade. Crescia em média 17% ao ano, com uma inflação de 5%, 6%. Ou seja, tinha um ganho real de 10% a 12% na economia. E foi o período que a prefeitura menos aproveitou. O orçamento de 1997, quando foi o anúncio da GM, no ano 97. Até a instalação? Até 2012, quando nós chegamos, ele dobrou 14 vezes. Nos 8 anos que eu fui prefeito, ele dobrou 1 vez. E nós tiramos Gravataí, implantamos um projeto lá, né, de gestão, de recuperação fiscal e financeira, que é a obrigação. É a obrigação. Gostei mas disso. Enquadramos, diminuímos a dívida de 56, consolidada para 25, a folha de 54 para 40, mudamos todos os indicadores, que é onde o grande empresário ou os empresários de qualquer tamanho olham para escolher a cidade. Ele vai ver como é que a prefeitura se comporta. Como é que estão as finanças, como é que está o endividamento, como é que está a folha. Então, quanto mais pesado a estrutura pública, o empresário se afasta dali porque ela vai cobrar dele. Quando tu precisa de grana, tu vai no bolso do empresário. Sim. Então, Gravataí, que já tinha um perfil dessa lógica, que sempre foi uma cidade promissora, um povo trabalhador, no polo metal mecânico sempre se destacando, agora nas logísticas estamos arrebentando, no investimento imobiliário, crescimento vertical, enfim, horizontal, uma maravilha. Aí nós apresentamos Gravataí hoje para o mundo e para o Brasil. Ela é a primeira cidade do Rio Grande do Sul que mais atrás de indústrias hoje. Tá? E pode buscar os dados aí nessas revistas. Impressionante, tá? Impressionante. Então, nós apresentamos Gravataí para o mundo como onde a estrutura pública se modernizou, ela beneficia, ela tem políticas de incentivo, ela é rápida. Nós temos 400 serviços prestados para a população hoje, via computador, não precisa nem ir lá na prefeitura. Nem sei de casa. Tá? Tanto é que nós tivemos, o atual prefeito era meu secretário do governo, meu parceiro de 25 anos, né? Uma equipe que nós temos de longa data, né? Não é a cada eleição troca, né? Nossa equipe tem 25, 30 anos e gente com 10 e 5, viu? A gente dá uma renovadinha. Se elegeu com 52% dos votos e o projeto que nós implantamos está lá dando continuidade a essa lógica das entregas.
Entrega para a população, asfalta, amplia, constrói postos de saúde, unidades de saúde, quero tudo alugado na casa do amigo. Uma residência não tem a engenharia técnica para ser um posto de saúde. Nós vamos fazer mais 10 postos entre USF e posto atendimento antes de terminar o mandato do atual prefeito. Nós estamos asfaltando, ampliando, duplicação da 030, agora nós vamos mais um trecho de 3 quilômetros. Tá? Então estamos assumindo e dando uma aula de gestão no sentido, a máquina entrega. Ela entrega, ela asfalta, ela faz o posto, ela melhora a vida das pessoas, ela faz praça, as escolas, nós temos 750 salas de aula. Todas elas têm lousas digitais. Tá? É a única cidade do Rio Grande do Sul que tem isso. Eu acho também. Tá? Então, eu quero, ir parabenizando o prefeito Zafra, que é meu amigo, meu irmão, a Câmara de Vereadores, a nossa base, que trabalha juntinho. Nós discutimos a cidade, a melhora da vida das pessoas. Não quem é o mais bonito, quem é que tem que ir, quem é que tem que deixar. Tá? O resultado está aqui, a Patrícia fez 29 mil votos em Gravataí para deputado estadual, e eu fiz para deputado federal em Gravataí 45.800 votos. 882, é bom ajudar. Então, a Gravataí, que completa agora dia 23 de outubro, seus 142 anos de emancipação política e administrativa, está bombando, está com a autoestima renovada, o povo feliz, o povo satisfeito com a estrutura que nós gerenciamos para a população, para fazer isso, mudar a vida dele para melhor. Vai lá nas escolas, eu volto a insistir porque a educação é um mantra. Vão a Gravataí, não tem por favor, Sociedade Gaúcha sem educação. E da Grande Porto Alegre, vão a Gravataí, olhe a diferença das escolas públicas do município, tá? Daqui é como as escolas estaduais em relação à China, ao Japão. Então, vamos levar a sério esse papo de política e de se apresentar como solução. A solução é a forma que tu vai mudar, quebrar o paradigma, romper com esse velho modelo, que primeiro se sustenta, primeiro cuida da estrutura, primeiro tem que salvar a estrutura. Pô, se a estrutura tá caótica, ela não consegue servir para si, ela vai servir para o cidadão. Lá em Gravataí, a prefeitura serve o cidadão. Aliás, quando nós chegamos em Gravataí, a prefeitura era a sede do partido que governava. A prefeitura é a sede do governo. Como aqui no Rio Grande do Sul, o Palácio Piratini tem que ser a sede do próximo governo. Né? Por isso que eu voto no Onix, não a sede do partido para eleger ou para defender a candidatura do governador para presidente. Esse é o projeto pessoal do atual governador, que renunciou, voltou, disse que ia privatizar, agora disse que não vai, agora disse que não vai mais trocar pedágio, mas que pode ser, mas é porque ele quer ser candidato a presidente da República, só por isso. Não é pelo Rio Grande. O Rio Grande não fala mais alto nem no coração e nem na memória dele. Ele já provou isso por atos concretos. Renuncia, volta. Diz que botar pedágio agora não vai. Diz que vai fazer e não fez. Aí fica vendendo, o cumprimento das obrigações de um governador, que é pagar em dia, transferir os recursos dos municípios. Isso é obrigação para todos, não é só para o atual governador, para os ex-governadores e para os próximos governadores. Tá? Então vamos votar em quem quer fazer transformações no Rio Grande e que tem um histórico dos últimos 4 anos como ministro maravilhoso. Tá? Vamos consultar os resultados. A régua, povo, é resultado. Não é parole e xalalalá, oi, tudo bem, né? Então, saudar a minha querida Gravataí pelos seus 142 anos. Obrigado a essa comunidade que me recebe com tanto carinho, que eu me sinto à vontade e que por tudo isso que Gravataí me deu, e eu consegui corresponder, que era a minha obrigação, tudo que eu fiz, o nosso governo lá, que o Zafra estava junto e que a maioria dos que estão lá estavam junto, e o atual governo do Zafra faz, os nossos governos, é obrigação, não é favor, nem gentileza. O prefeito tem que cumprir essa obrigação, e lá essa obrigação é feita com amor, respeito, carinho, porque mudou
a vida de milhares de pessoas para melhor. Vide Breno Garcia, que é um Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo federal e com o governo do estado, que nós cumprimos todas as obrigações. O estado não cumpriu nenhuma das que assinou o convênio. E são 2.025 famílias com casa, asfalto, creche, tratamento de esgoto, segurança pública com a guarda lá, e mais um CRAS, e mais tantas outras coisas que aquela comunidade sabe. Parabéns, Gravataí. 142 anos de vibração e de desenvolvimento, e é para frente que nós queremos continuar. Siga em frente. Marco Alba, meu querido Marco Alba, infelizmente não temos mais tempo para nada. Agradeço, viu, a participação. Mas se tiver, aqui. Eu vou. Eu sei, sensacional, o programa estava muito bom. Muito obrigado pela sua audiência também. Você fica agora com um comentário em evidência. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância das mulheres na economia. Ao longo dos anos a mulher foi deixada meio que de lado e não teve a devida valorização dentro do seu trabalho, dentro do emprego ou mesmo como gestora ou administradora. Muito menos papel na política. Hoje nós temos mulheres em destaque, tanto na política municipal, estadual, federal, né? Senadoras, muitas prefeitas se destacando. O que eu vejo de diferente na mulher como administradora? A mulher, por sua natureza, por ter que muitas vezes ao longo da história ter trabalhado ao lado do homem o dia todo e chegado em casa e cuidado dos filhos e ensinado os filhos a fazer o tema de casa, a educação, a mulher consegue se multiplicar e consegue ter mais foco. Norma geral, e eu trabalho com várias pessoas, o que eu visualizo é que o homem se distrai com muito mais facilidade do que a mulher. A mulher, quando ela foca, quando ela tem um objetivo, ela consegue se concentrar e não desviar a atenção. Então, eu vejo um grande progresso e um reconhecimento merecido desse trabalho. Eu, particularmente, na empresa onde eu dirijo, tenho uma certa preferência, na maioria dos cargos, pelas mulheres, justamente por este modelo de concentração, por este modelo de atenção, pela aceitação que a mulher tem em mudar os rumos. Muitos homens, infelizmente, né, porque eu acredito que todos temos que mudar de direção quando a gente percebe que as coisas não estão bem, mas a mulher tem mais facilidade de mudar de direção, de inovar, de aceitar aquilo que a empresa propõe ou que os desafios do dia a dia propõem. Especialmente na política, o que nós podemos ver? Que as prefeitas, as administradoras que estão assumindo cargos, elas têm coragem de fazer pelo futuro. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Olá, amigos, amigas do programa Em Evidência na TV. Eu sou Andréia Fioravante e eu trago hoje um tema para a sua reflexão: as armaduras que vestimos. De repente você diga: Andréia, eu não visto armadura nenhuma. Será, minha amiga? Olha só, quem sabe você veste a armadura da Mulher Maravilha, do Super-Homem, a armadura do orgulho, a armadura deixa comigo que eu faço. Quem sabe a armadura de que não preciso de nada, não preciso de ninguém. Bem, eu quero dizer para você que às vezes, no nosso dia a dia,
as responsabilidades que assumimos, aluguel, creche do filho, prestação da casa, prestação do carro, faculdade dos filhos, enfim. Às vezes o dia a dia nos faz com que venhamos a desviar do que realmente é prioridade e importa na nossa vida. Mais uma pergunta você pode me fazer: mas Andréia, pagar a prestação da casa, do carro, faculdade do filho, fazer o rancho, isso é prioridade? Sim, meu amigo, minha amiga, isso é prioridade. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes buscamos tanto pelo ter que vamos vestindo armaduras que tiram a nossa essência. Quando eu digo que eu não preciso das pessoas, quando eu deixo o meu orgulho tomar conta, eu vou afastando as pessoas e eu deixo de ser vulnerável. E eu vou vestindo as armaduras até que chega o dia que eu não sei mais quem eu sou. Eu sou aquela mulher forte, eu sou aquela mulher que não precisa de ninguém, eu assumo tudo no peito. Pois é, mas e daí, minha amiga? O que você deixa para trás sendo esta pessoa? O que você, meu amigo, deixa pelo caminho sendo esta pessoa? Eu quero dizer para você que você é muito mais do que alguém que busca por ter. Você é alguém que nasceu para ser. Seja aquilo que o Criador te fez para ser. Porque pelo caminho, nessa correria, além de você não se conhecer mais, você pode deixar o seu filho, você pode deixar a sua esposa, você pode deixar o seu esposo pelo caminho. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.